Fala, gente, tudo bem? Eu sou o Alê. E eu sou a Duda. Nós somos do Get Outside, somos embaixadores da Spot. A gente veio nos últimos tempos compartilhando roteiros muito legais de viagem pelo Brasil. E hoje a gente veio compartilhar um dos mais irados, que é o trekking pelo Vale do Pati, na Chapada Diamantina. O Parque Nacional da Chapada Diamantina, onde fica o trek do Vale do Pati, fica na Bahia e aproximadamente uns 400 quilômetros de Salvador. Existem basicamente 3 cidades base que você pode usar para explorar a Chapada Diamantina. Mucugê, Lençóis e o Vale do Capão. A região da Chapada Diamantina toda tem mais ou menos uns 38 mil quilômetros quadrados, então tem muita coisa para você conhecer. Se você ficar na Chapada Diamantina um mês, ainda assim você não vai ter conhecido tudo. Se você for fazer uma viagem para a Chapada Diamantina, além do Vale do Pati, a gente recomenda que você passe pelo menos uma semana, 10 dias. Para o Vale do Pati, que a gente vai falar especificamente nesse vídeo, tem vários roteiros. Você pode fazer um roteiro de 3, 4 ou mais dias. Você pode até fazer um bate e volta. E a gente fez um roteiro de 4 dias e achamos que deu para experienciar bem o que a região tem para oferecer. Um ponto que eu acho que vale a pena falar antes da gente falar sobre as atrações do Vale do Pati é qual a melhor época para fazer o trek. A gente sofreu muito com isso porque quando nós fomos para a Chapada Diamantina choveu bastante. Nós demos sorte porque durante o trekking nós não pegamos chuva, o que não atrapalhou tanto a nossa experiência. Os meses de chuva são de novembro a março e a época de mais seca é de outubro a abril, então é a melhor época para você ir na Chapada. É claro que na época de seca tem os pontos negativos, que as cachoeiras não vão estar com tanta água. Quando a gente foi, você ali vai botar imagens aí do Cachoeirão, do Mirante do Cachoeirão. Nós pegamos o Mirante do Cachoeirão com muita água, que disseram para nós que é uma coisa difícil de se ver por lá. Existem 2 principais pontos onde você pode começar e terminar o trek no Vale do Pati, que é o Aleixo ou o Beco. Você pode fazer em formato de circuito, né, começar e terminar no mesmo lugar, ou de travessia, começando em um ponto e terminando no outro, e nesse caso você vai precisar de um transporte, porque eles ficam com uma boa distância entre eles. Se você fazer esse trekking com agência ou com guia, geralmente eles te ajudam, né? Eles organizam essa parte da logística de transporte para você começar e terminar a trilha. A cidade mais próxima da entrada do Vale do Pati é Guiné. A gente começou a trilha pela entrada de Aleixo. De Guiné até lá foram mais ou menos uns 10 minutos de carro numa estrada de chão, que foi tranquila de fazer. Onde dormir? Basicamente você tem 2 opções quando fizer o trek do Vale do Pati. A primeira é dormir na casa dos locais, das pessoas que moram no Vale do Pati, né, que viveram a vida inteira lá, que se adaptaram para receber os turistas e viajantes. Eles oferecem acomodação com quarto, com banheiro, né, com a roupa de cama e com toalha. Exatamente. E a segunda opção é acampar exatamente nos mesmos locais onde existe uma areazinha de camping também, que vai sair mais em conta dependendo do seu orçamento. Não é permitido acampar nas áreas do Parque Nacional da Chapada Diamantina, então se você optar por levar sua barraca e acampar, tem que ser na casa dos locais. Sobre alimentação, aí você também tem 2 possibilidades. A primeira você pode fazer como nós e levar sua comida para cozinhar na casa dos locais. Tem uma estrutura de cozinha boa que você consegue aí preparar suas refeições, mas é claro que você vai carregar um pouco mais de peso na mochila para levar tudo que você precisa. Não precisa levar os utensílios nesse caso, porque lá na própria casa dos locais eles oferecem os utensílios. A segunda possibilidade é você fazer o café da manhã e o jantar, né, as refeições que você vai ter aí durante o seu percurso na casa dos locais. Eles fazem a alimentação. Nós não comemos, mas a gente viu que estava com uma cara muito gostosa, parecia uma comida bem caseira, então é uma opção legal se você não quer carregar tanto peso. E se você precisa de guia ou não precisa de guia, que é uma dúvida muito frequente. Em primeiríssimo lugar, é uma travessia longa, então se você quer ir sem guia, você pode, não é obrigatório, mas você precisa realmente saber o que você está fazendo para não colocar a sua vida em risco. Então, se você não tem experiência de navegação e de trilha, melhor não arriscar e fazer o contato com agências e guias. As agências e os guias vão acabar reservando todas as hospedagens para você, as refeições também, então você só vai ter que se preocupar em curtir a paisagem, que é muito bonita. Vale dizer que as trilhas não são demarcadas, então não tem nenhum tipo de placa indicando o caminho por lá. Como a gente comentou no início, nós fizemos a travessia do Vale do Pati em 4 dias, foram 45 quilômetros de caminhada, mas isso pode variar dependendo do seu roteiro. O que eu acho que é legal você fazer é olhar com antecedência os pontos, as atrações que você quer conhecer para fazer o seu roteiro e ver com o seu guia e com a agência, ou com a agência que você vai fazer o Vale do Pati, se ele contempla essas principais atrações que você quer conhecer.
Então a gente vai relatar para vocês agora exatamente qual foi o nosso roteiro, dia a dia, distâncias percorridas, para vocês verem se é algo legal, se é algo que vocês querem, né, talvez falar com o guia de vocês ou com a agência para seguir esse mesmo roteiro, que é de certa forma um roteiro bem tradicional para quem faz o trek no Vale do Pati. O nosso primeiro dia então foi o dia que nós partimos de Guiné, deixamos o nosso carro no estacionamento e dali nós começamos uma caminhada total de 6,3 quilômetros, né? Uma caminhada um pouco até difícil porque tem bastante subida no primeiro trecho. O que a gente visitou nesse primeiro dia foi o Mirante do Aleixo e depois o Mirante do Pati, uma paisagem muito bacana, até chegar na casa do seu João Calixto, que foi o lugar do nosso primeiro pernoite. O nosso segundo dia foi um pouco mais puxado, a gente acordou cedo, depois do nosso café da manhã saímos da casa do seu João Calixto e caminhamos até a nossa próxima parada, que foi na casa do seu Miguel e do Agnaldo. Lá nós deixamos as mochilas e partimos para fazer a trilha do Mirante do Castelo. O total desse dia foram 12,3 km, uma caminhada que teve bastante elevação, né? E foi um total aí no dia de 9 horas de caminhada, então foi bastante tempo. O ponto alto desse segundo dia é o Mirante do Castelo. Para chegar lá no Mirante do Castelo, você passa por uma gruta impressionante, que tem umas muito imagens legal, incríveis, né? E culmina então lá chegando com essa visão incrível que vocês estão vendo na tela aí do Mirante do Castelo, que é realmente um lugar muito lindo na Chapada Diamantina, no trekking do Vale do Pati. O nosso roteiro depois do segundo dia teve que passar por uma pequena alteração, porque choveu muito durante as noites do primeiro e do segundo dia e isso impactou a atração que a gente ia conhecer. Então a gente ia fazer a Cachoeira do Calixto no terceiro dia e não foi possível a gente conhecer essa atração por causa das chuvas. Mas se você for cumprir esse roteiro de 4 dias, eu acho que vale a pena você colocar a Cachoeira do Calixto aí no seu roteiro do terceiro dia. No nosso terceiro dia nós visitamos a atração mais legal da Chapada Diamantina, na nossa opinião, que foi o Mirante do Cachoeirão. Nesse dia foram 16,3 quilômetros de caminhada, foi uma caminhada bem longa, com um ganho de elevação de 834 metros. Foi muito cansativo, mas valeu muito a pena. Lá no Cachoeirão tem 2 mirantes que você consegue ver a queda e se você deitar ali, no início eu fiquei com um pouco de medo, mas depois quando eu senti segura eu deitei ali, você consegue ver a vista de baixo, que é surreal de bonita. E o nosso quarto e último dia foi basicamente a nossa volta saindo da casa do seu Miguel e Agnaldo, onde nós dormimos 2 noites. A gente acabou passando por atrações que nós já tínhamos passado nos primeiros dias, mas a chuva acabou atrapalhando um pouco o nosso roteiro, a gente teve que adaptar. Foram 10,8 km de caminhada para a nossa volta, um pouco puxada também, porque teve bastante subida, né? Mas terminou com um visual muito bacana lá no Mirante do Aleixo. Em toda a trilha do Vale do Pati, você não tem acesso à internet. É importante falar isso porque você não vai ter como se comunicar. Então é importante, a gente sempre recomenda, claro, de você levar o seu spot, né, para garantir comunicação e segurança caso você tenha algum problema. E se você tiver alguma dúvida aí sobre o trek no Vale do Pati, coloca nos comentários, a gente segue conversando com vocês e a gente vê vocês no próximo vídeo aqui no canal da Spot. Até! Tchau!